Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é 8 de janeiro, terça-feira. Deus nos abençoe. Estamos lendo aqui o Evangelho de João, capítulo 6, verso 53. Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Essa palavra de Jesus é uma reafirmação do que ele começou a construir para o pensamento dos seus discípulos e dos ouvintes que estavam ali, que por causa dessa palavra depois debandaram alguns, aliás, a maioria. Jesus começou a fazer uma comparação entre o maná, que todo mundo sabia do que se tratava, né? O maná que Deus providenciou no deserto por ocasião da peregrinação histórica de Israel, que era um alimento que eles comeram durante aqueles anos todos, 40 anos, dando voltas no deserto. E Jesus disse: os vossos pais comeram maná no deserto, mas eu sou o pão do céu, né? E ele começou a implicar que o pão do céu deveria ser comido pelas pessoas. Aí as pessoas disseram, ele disse assim, o pão do céu deve ser comido e o pão do céu é a minha carne. E as pessoas, numa interpretação reta, sem considerar o espiritual, sem filosofar, sem pensar, sério, esse homem não está bem, né? Como é que a gente vai comer a carne dele? Que conversa é essa? E ainda bem que eles pensaram assim e logo desfaz para nós a ideia de que Jesus estivesse falando disso, porque quando eles pensam assim, Jesus logo refuta dizendo estas palavras: não comedes a carne do Filho do Homem, não bebedes o seu sangue, não tereis vida dentro de mim. Na história, né, o Aristóteles trouxe a ideia de substância e depois até algumas doutrinas foram criadas em cima disso. No entanto, o que é que Jesus está querendo dizer? Obviamente, já entendemos que não é canibalismo, né? E que alimentação é essa? O que significa comer a carne do Filho de Deus? O que significa comer o pão do céu? Ou ainda, porque aqui é uma alusão que eles estavam indo para a preparação da Páscoa e tudo mais, com certeza é um discurso que prepara a preparação da Páscoa na consciência, né, das pessoas. E Jesus começa a falar, de alguma forma, dos elementos da Eucaristia, como dizem os católicos, ou da ceia do Senhor, como dizem os evangélicos, os elementos, o pão e o vinho. Tá claro isso aqui nesta passagem? Não, mas é um pontapé inicial, né? Mas quais seriam os significados, né, de comer a carne e o sangue de Jesus? Primeiro, que comer pão, comer e beber são necessidades vitais, né? Quem parou de comer já morreu, né? Quem parou de beber morreu em 5 dias. Então, comer e beber é o que sustenta a vida. Os irmãos concordam com isso. Ah, é uma necessidade do físico. Não tem como. E se a pessoa abusar com os chamados jejuns intermitentes, uma coisa exagerada, tal, vai arrumar problemas de saúde, né? Ficar sem beber vai morrer bem mais rápido. Comer ainda demora um pouco mais. Mas, de qualquer maneira, não dá para um ser humano viver, né,
continuar em vida se não se alimentar. Portanto, se não comer e se não beber. Símbolos da Eucaristia podem ser pensados aqui, né? Símbolos da Santa Ceia do Senhor, mas a gente precisa ficar, pelo menos hoje, aqui, com a ideia que Jesus estava querendo trazer. Primeiro, que precisa se identificar com Jesus, né? Isso aqui é uma prosa para quem já entendeu que Jesus é o caminho, que Jesus veio, né, como ser humano, como diz o próprio apóstolo João lá no começo, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, tá? Então, é uma participação da vida de Jesus, a vida, entre aspas, histórica de Jesus, e quando a gente participa, ou quando, melhor dizendo, Jesus participou conosco da vida humana, a identificação com esta existência humana, portanto, carne e sangue, interessante pensar isso, nos possibilita viver a vida espiritual. Então, ele viveu a vida humana e nós, quando nos identificamos com ele, quando a gente reconhece a sua humanidade, quando essa identificação, aí é a única possibilidade que temos de viver o divino, né? O espiritual. Então, são coisas muito representativas, tem muito a ver com a sua morte, a sua ressurreição e o resultado disso, que foi Jesus transmitir vida a todos nós. Mas, então, a gente se identifica, participa deste entendimento, recebeu vida por causa da morte e ressurreição de Jesus, mas aí como é que eu continuo crente? Como é que eu continuo vivo? Como é que eu continuo vivendo a vida abundante que no livro de João Jesus também falou sobre a vida abundante? Como é que eu mantenho isso? Esse verso é para isso. É se alimentar de Jesus todos os dias. E aí eu não precisaria dizer mais nada, porque é esse o entendimento. Comer da carne e do sangue de Jesus não diz só respeito à Eucaristia, à Santa Ceia, mas diz respeito a uma alimentação diária. A gente comer e beber, comer sua carne, beber o seu sangue, né? Por mais que tenha chocado os ouvintes, tem esse significado de união espiritual com Jesus, de compartilhar daquilo que Jesus oferece. Acho interessante que agora uma gíria moderninha, que eu ouvi, por exemplo, algumas vezes na faculdade, quando algum colega participava de alguma ideia, tal, o outro dizia assim, não, eu tô comendo o que você está falando. O que você está falando eu estou comendo, está me servindo. Interessante, o que é uma gíria aí da moçada, não sei quantos já ouviram essa expressão. Não, eu me alimento do que você está falando. Aqui, a relação é a mesma dessa gíria, que eu não sei se é tão popular assim, mas eu ouvi mais de uma vez. A gente se alimenta das palavras de Jesus. A gente se alimenta do exemplo de Jesus. A gente se alimenta dele próprio. Uma vez que a gente já entendeu, principalmente porque estamos lá estudando heresias, que não nos apoiamos em ritos, né? E regras, mas sim em princípios. É diferente, completamente. Então, o Evangelho não são ritos e regras, mas é uma pessoa com que a gente se relaciona. Ritos e regras não sustentam a fé nem a vida espiritual de ninguém, mas comunhão com Cristo ressurreto, sim, né? Então a gente compartilha dessa
plenitude, é uma união, é uma participação da própria vida de Jesus, né? E aí, não precisamos pensar só na ceia, que é um símbolo deste dia a dia. Interessante, né? A ceia é uma expressão, entre aspas, com todo respeito, né? É um teatro, né? Daquilo que vivemos no dia a dia. E quem toma a ceia literal, portanto, o pão e o vinho, ou é o fruto da videira, né? O suco, o que seja, está primeiro que Jesus mandou, né? Como um memorial. Jesus mandou fazer isso. Mas quem é que faz isso? É aquele que vive no dia a dia, se alimentando de Jesus. Ou seja, aquele que mantém comunhão com Jesus, aquele que já entendeu que depende de Jesus para sua sustentação, que a graça, que a salvação, né, é pela graça mesmo. Ou seja, não tem nada em nós, não existe uma autossustentação, né? A gente não se vira sozinho. A gente depende do poder, da força de Jesus. E não é só o fato dele ter morrido, mas principalmente, e isso é importante, a sua vida, tudo de Jesus é importante, a vida dele, a identificação conosco é importante, a sua morte, a morte vicária, né, salvação para nós é importante, a sua ressurreição, importantíssima. Por quê? Porque é pelo fato dele estar vivo que a gente pode se alimentar das suas palavras nas Escrituras, mas se alimentar dele na adoração, na comunhão, na oração. É assim que é. É tudo uma relação com Jesus. Fora disso, inanição. Fora disso, secura. Fora disso, é passar fome na vida. Deus te abençoe a se alimentar de Jesus. Vamos orar. Pai, graças te damos e louvamos o teu santo nome, porque o Senhor é a nossa vida e nós somos sustentados por Jesus e nos alimentamos dele, de cada palavra, de cada exemplo, da comunhão, de tudo com Jesus. E te louvamos, ó Senhor, por isso e te agradecemos por isso. E eu peço a tua bênção na vida de todos os meus irmãos, oro no nome do pão do céu. Amém.